13h39. Hugo Pies apresenta o Renault Kwid com taxa zero, emplacamento total grátis, 4 anos de garantia, 3 revisões inclusas. Tudo isso no SUV dos compactos mais econômicos do Brasil. Se a gasolina está cara, já baixou de preço, graças a Deus. Tomara que baixe mais. Tomara que o barril de petróleo fique mais barato. Vai de Kwid, ô Bajazão. Pedro, tu sabe que se a gente pegar o que aconteceu no jogo e olhar só pelo resultado, é incrível, né? Pô, o Grêmio ganhou, o Grêmio conseguiu, ajudado também pelos resultados paralelos, o Grêmio é vice-líder, né? O Grêmio já não tem mais aquela preocupação de estar ali na 4ª colocação se preocupando com o 5º, né? Isso é um processo natural de evolução de time, mas o Grêmio, ele muda. Eu até compreendo a forma que o Roger deve ter pensado o segundo tempo, porque o Grêmio dá uma relaxada, porque o primeiro tempo é de uma superioridade tão grande, o Grêmio com tanta facilidade contra a Ponte Preta, e parabéns aos torcedores que lá estiveram, né? Mais de 43 mil para ver um jogo de Série B contra a Ponte Preta, tem que aplaudir. E aí o Roger, de certa forma, ele relaxa, pelo menos na minha opinião, que ele saca o Jeromel. E quando tu tira o Jeromel de campo, naturalmente tu mexe em todo o esquema defensivo do Grêmio. Porque qualquer zagueiro no lado do Jeromel, ele joga mais do que quando ele não tem o Jeromel. E mexe no respeito do adversário também, né, Alex? E aí do respeito do adversário, Maurício, tu vai também para a liderança dele, né, como um orientador, como quase um auxiliar técnico ali dentro de campo. Isso ficou muito gritante. Por exemplo, quando o Roger opta em colocar o Guilherme e sacar o Biel é um operário nesse time do Grêmio. Ele corre o tempo inteiro, ele vira auxiliar de lateral. Fica claro também que ainda falta ritmo de jogo, tanto para o Guilherme quanto para o Lucas Leiva. Mas eu quero só pegar um pontinho, Pedro, em cima independentemente da colocação do Grêmio, é a postura do Grêmio. E aí chega justamente no que eu considero que em determinado momento se equivocou no discurso o Roger. Porque a postura do Grêmio é muito clara, que o Grêmio joga de uma maneira na arena e uma maneira completamente diferente fora da arena, inclusive com a lista de relacionados, porque o Roger já assumiu publicamente no microfone que ele evita colocar o Thiago Santos em campo quando está na arena, porque o torcedor acaba vaiando. Essa é a escalação geográfica. Que é a tua frase, que eu concordo muito com ela. E aí tu pega, por exemplo, eu tive em Brusque Diogo Barbosa e Thiago Santos estiveram em campo. Aí no jogo do final de semana contra a Ponte Preta sequer foram relacionados. Agora eles já estão em Chapecó de novo. Então, quer dizer, o próprio Roger deixa muito claro pro torcedor, vocês vão vaiar aqui, beleza, que eu não escalo ele, mas eu vou escalar eles fora. Então, eu penso que nesse momento que é necessário uma reconexão do torcedor, e do torcedor está acontecendo da parte dele com o Grêmio, esse é o momento de exaltar a presença do torcedor. E não, o Denis foi lá, reclamou de arbitragem, o Grêmio ganhou o jogo, o Grêmio não está nessa porcaria justamente de Série B, porque foi perseguido por questão de arbitragem. Então, eu penso que esses discursos eles precisam ser pensados também. O Roger, quando reclama das vaias, e ele coloca, pelo menos no meu entendimento, culpa nossa na imprensa do que ele chamou de ambiente externo. Roger, a nossa função, enquanto analistas, é justamente opinar. E a função do Roger é entender o que é melhor para o Grêmio. Agora, o Roger, em determinado momento, se ele estava prevendo, e ele foi muito convicto que não vai escalar só pela pressão externa, então não tem que reclamar também quando essa pressão externa, de alguma maneira, te causa algum tipo de vaia. Porque os 43 mil e poucos torcedores que foram para a arena, eles não foram só porque o sol estava bonito. Eles foram porque eles gostam do time, mas eles também queriam ver o Lucas Leiva. Então tem algumas situações, eu creio que não seja o momento desse embate de direção, comissão técnica e torcida. Não, o torcedor está abraçando. É hora de tentar aliviar a tensão e não aumentar ela. Eu não entendi o ambiente externo. Porque assim, tem ele não gostou de críticas que foram feitas, gente, né? mas, por assim, ele não escalar o... Não, perfeito. Mas assim, há críticas ao Roger, mas há elogios ao Roger também. Claro. Entende? Olha, e vou dizer mais ainda. No momento que ele mais precisou, ele recebeu esse elogio. Eu acho que no frigir dos ovos ali, medindo a balança, no momento em que o Grêmio estava inclusive fora do G4, olha, estava fora do G4, Série B o Grêmio. Ninguém defendeu demissão de treinador, entendendo que ele precisava realmente de tempo. Então eu acho que ele pesou mais para um lado do que para o outro, assim, as críticas. Especialmente, Diogo, porque eu não consegui, nem você, nem nenhum de nós, né? Porque é humanamente impossível. Nós não conseguimos ver e ouvir tudo que a imprensa, de modo geral, não só os nossos parceiros de RBS, mas a imprensa, de modo geral, diz ou disse sobre Roger, Lucas Leiva, escalá-lo ou não. Então eu vou ficar apenas naquilo que nos diz respeito, que a gente acompanha muito mais, que é a opinião dos nossos parceiros, colegas, companheiros de transmissão e de debate. Eu não vi de ninguém crítica pessoal ao Roger, que chamasse o Roger de qualquer coisa como se fosse um defeito da pessoa. Não vi. O que eu vi
foram das mais variadas críticas e algumas pessoas concordando com ele, se não me engano o Léo concordou com ele, de que ele devesse começar a partida sem o Lucas Leiva. E ele ganha o primeiro tempo jogando bom futebol sem o Lucas Leiva. E o cara que joga na do Lucas Leiva foi o melhor em campo. Eu votei nele com 20 do primeiro tempo, foi o Vijaçante. Então aqui está um Roger, nós nunca saberemos se seria melhor com o Lucas Leiva começando ou não, porque isso não aconteceu. Então não se trata de ter errado ou acertado. Nós não vimos isso acontecer, é fato consumado. Mas, o que aconteceu, Pedro, é que o Grêmio ganhou o primeiro tempo jogando bom futebol. Mas tu acha que essa bronca dele, Pedro, será que foi só em razão da questão Lucas Leiva? Olha, ele na entrevista ele linkou diretamente a vaia ao ambiente externo. Pelo que eu ouvi, cabeça, isso tinha um pouco a ver com as críticas corriqueiras a ele, sabe, Pedro? Mas, enfim, eu também não ouvi então. tudo, mas eu não ouvi nenhum disparate em relação ao Roger. Eu ouvi pessoas dizendo que queriam ver o Lucas Leiva, aliás, pessoas que vaiaram o Roger e cujo número é 43 mil e alguma coisa, certo? Os próprios Essas pessoas torcedores, queriam né, ver Pedro? o Lucas Leiva. Quem opinou... E aí quando o Roger coloca o Lucas Leiva, primeiro ele tira o Jeromel, ele fragiliza a defesa, e aí dá o gol. E aí, no segundo momento, ele bota o Lucas Leiva e o Guilherme, dois jogadores sem condição física de jogo. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Vocês nenhum, não só vocês do Sala aqui, nós do Sala, o torcedor do Grêmio, temos alguma dúvida que o Lucas será titular, certo? Claro. Eu já estou em dúvida, Guerreiro. Não, essa dúvida não existe. Eu ouvi então, ontem no programa da Rádio Gaúcha os caras dizendo o seguinte, então, que o Pitelo e o Vijaçante não pode sair. Então tu não vai buscar um jogador como ele? Eles não precisam sair. Tu aproveita na base. Bom, primeira coisa. Segunda coisa, por que ele não começou o jogo? Porque certamente o Roger tem nas suas mãos informações que ele não tinha capacidade para começar o jogo, tá? É isso. Agora, que ele vai ser titular, vai. Eu entendo o torcedor. O torcedor é o mesmo cara que vai no circo para ver o trapezista. Aí o trapezista diz assim, eu não vou subir. Porra, ele fica frustrado. Sobe o palhaço lá, cai na rede, dá um espetáculo e tal. É isso aí que faz. É assim. Agora, em seguida, o Lucas e o Vila Sante serão titulares do Grêmio. Ele não vai tirar o Vila Sante. Claro que não vai. Agora, a terceira posição do meio-campo, bom, aí é sorteio do bife. Aí vamos ver quem é que chega primeiro no refeitório. O grande drama dele, Guerra, é como é que ele vai encaixar. Eu também acho que o Lucas Leiva... O drama é não ter o Lucas Leiva. Agora ele tem o Lucas Leiva. Não, mas aí é que tá. Ele tem o Lucas Leiva numa posição em que ele tem um cara que talvez depois do Jeromel seja um dos melhores do time. Volta pra jogar com ele. Mas aí tu adapta, né, Léo? Aí é o papel do Roger. Mas exatamente, foi exatamente isso. Em 70 não tinha lugar pra todo mundo lá, o Zagallo arrumou. Eles tinham que jogar, né? Mas em 70 tu tinha Rivelino, não, mas eu não tô comparando qualidade. Tostão, eu tô dizendo Jairzinho, tu tem jogadores... Tem que encaixar esses monstros, entendeu? Mas aí que tá, tu tem jogadores, por exemplo, eu tenho Lucas Leiva e Vila Sante. Eu acho que tu quis comparar com 70. Os dois têm que jogar. Ponto. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um passinho para o Vila Sante, por exemplo... Ele jogou ele desempenhou uma função que normalmente ele não faz. Ele pisou na área, ele deu assistência, ele saiu da direita, e normalmente ele joga só pela esquerda lá atrás. Mas aí vai ser o papel do Roger. É que o Grêmio, Bagé, depois que o Roger dá aquela... Difícil era adaptar o Thiago Santos nesse time. O Thiago Santos e o Lucas Silva, por exemplo, ficaram lá no passado, não muito distante do Grêmio. Mas o... Se estão no grupo, vão jogar. Ainda mais a partida desse... Mas agora eles têm menos chance, né? Porque a fila ficou maior. Tem, mas vão jogar. O bicho pegar, Léo Sá, tá lá, tá entrando em campo. O grande drama do Roger... Pô, já viajaram fardado no ônibus, né? O grande drama do Roger... O Bagé vai se enforcar. Calma, Bagé, calma que o Tassiano, pra esse ainda não dá, mas na próxima ele vai poder. Sabe o que eu fiquei pensando, Léo, antes do jogo? Desculpa. Thiago Silva, Lucas Silva e Tassiano, hein? Não, eu fiquei pensando o seguinte, imagina se o Roger faz uma... Porque eu vi os meus amigos gremistas, né, nos grupos, felizes, né, com a arena indo lotar, aquela coisa toda, né? E aí eu fiquei pensando assim, se eu fosse o Roger, eu botaria... Claro que não dava mais, né? Tipo assim, pensando na loucura, né? Tipo assim, eu botaria o Thiago Santos só pra copar, tipo assim, sabe? Depois de uma explicação tática, diz que treinou bem, sei lá, dou alguma coisa assim, né? E o lateral esquerdo também, né? Só pra enlouquecer, assim, mas fechou. Não tinha como acontecer. Desculpa, Léo. E no intervalo, já que ficou esse silêncio,
Pedro, É que o Léo tá falando, mas não entrou o som a do Léo. mudança do Bagé, Pedro. No intervalo, ele ligando pro Romildo, conversando, um entrosamento, é o Bagé, sabe? O Bagé é outro agora. Não, mas Nada melhor que um dia depois do outro. Mas é que o ambiente aqui, eu não tenho problema nenhum, né? Eu sempre pedi pra minha mãe, nunca entre no futebol, porque eu sou jornalista e um dia eu vou acabar lhe criticando. Eu não vou aliviar, é a minha maneira de ser, eu só sei fazer assim. Mas é que agora, o ambiente, ele distensionou de tal forma que o Grêmio hoje, ele pode se complicar por ele mesmo. Porque olha a condição Mas que não você tinha bem como, tempo Bagé. atrás. Eu também acho que não, né? Mas sabe Até como porque é os que outros né? estão se complicando, É que tirando assim, o Cruzeiro, A os outros tabela todos estão se paralela complicando. é muito boa pro Grêmio, tem sido muito boa. Não, a tabela é boa pro Grêmio. O Grêmio já é vice-líder. Não, a tabela tá boa pro hoje. Grêmio, porque o Grêmio não para de ganhar. Hoje, mas e os outros estão perdendo do também, né? Roger, Foi né? isso que mudou. Por mérito do Roger, O né? Que Potter ele tinha construiu razão, os essa campanha. adversários são muito ruins. Mas os adversários são ruins, só que aquele time sem confiança, aquele time que se metia de Se pato a enrolava. ganso, se enrolava. É, sim. Hoje o time faz um primeiro tempo de bom nível contra a Ponte Preta, é verdade que cai no segundo, e cai porque ele mexe no time, e ele mexe no Jeromel, porque o Jeromel já tinha dado uma pegada no atacante e tinha escapado do terceiro amarelo. O Jeromel estava pendurado, ele tira o Jeromel. Não foi questão de, talvez Ô, Léo. tenha sido alguma dorzinha ou outra, mas o Jeromel estava a perigo. Aí ele perde o Jeromel pro jogo em Chapecó, complica. Então que o jogo tá 2-0 e aí ele promove a grande atração da tarde. Ninguém foi lá para ver, né, o Bitelo, o Vila Sante. O pessoal foi lá para ver o Lucas Leiva. E aí tem um outro grande mérito do conjunto todo do Grêmio, que finalmente a gente viu o ambiente que a gente cobrava do Mineirão, de São Januário, da Fonte Nova, na Arena. A torcida fez esse ambiente mesmo. A torcida Os foi. caras, no pior momento, quando o Breno Potter faz uma defesa maravilhosa e evita o gol de empate da Ponte, sobe o som da torcida do Grêmio, Deixa pelo Chapecó essa defesa aí, tá? Como é que eu chamei? Breno. Perdão. Foi O Gabriel Grande. Isso acontece, a gente vai ficando velho e vai goiabando. o cabelo Como branco disse o vai Divério hoje, entrando como pro disse o Divério cérebro. hoje de manhã no Bola, Maurício, o jogo do Grêmio amanhã é em Grando. Pois o Grando. O Grando é o cara que faz uma defesa maravilhosa para evitar o gol, Pedro. E você estava no estádio, você pode perceber que a torcida do Grêmio reage àquele momento como se o Grêmio tivesse Pra abraçar. feito um gol. Abraça o time que está na dificuldade. Então o elogio que o Alex fez, o cumprimento ainda na transmissão, e agora a primeira vez que falou do jogo, ele cabe para a torcida do Grêmio. Esse ambiente foi reproduzido não só com presença, mas com acolhimento. Sabe qual é a diferença do Inter e do Grêmio nesse final de semana? É que o Grêmio foi péssimo, tomou um chocolate no segundo tempo e o Inter no primeiro. Ô, Pedro, Claro, sabe contra que adversários diferentes, né? Bom lembrar. eu gosto de acompanhar Resultados diferentes também. as entrevistas coletivas do Abel, técnico do Palmeiras, né? Muito verdadeiro e sincero, né? E ele reclamou da marcação de VAR, que eu concordo com ele, não na marcação de VAR em si, mas que podia ser mais transparente pra gente como o VAR trabalha, né? Dizem, né, o Jordan, não, eles têm uma tecnologia que não chega pra gente. Tinha que chegar, né? Será obrigatório chegar pra gente, como é que chegou na centimetragem. Enfim, pra acabar, porque às vezes a gente fica ali perdendo horas, é uma discussão com uma coisa que pra eles lá dentro, lá, deve ser, tipo assim, ó, tá aqui, ó, tem 3 centímetros na frente. Se é 3 centímetros, 3 milímetros, tá, beleza. É que não é aquilo que aparece na televisão pra nós, não é exatamente como eles trabalham. Você tá botando não linhas agora, cara. Mas agora é ao vivo, né? O cara tá botando o A 3D linha, ao vivo. mas eles têm mais elementos que não A imagem que não deles conseguem não é a nossa. chegar. É que a gente está discutindo o protocolo. Eu descobri hoje, não sabia, desculpa a minha ignorância, que nessa questão do frame, que é o grande debate hoje, né, Potter? Assim, Isso. na hora do frame ali para traçar as linhas. Isso. Porque entre um frame e outro, pode a bola estar no pé do cara e não tá na hora do passe. E o frame é uma junção de fotografias para formar a imagem. A gente nem consegue enxergar Então- a olho nu. Né? então- Mas ali comparando, tu consegue ver frame a frame, né? Então o protocolo diz o seguinte: se tu não tiver uma imagem, um frame perfeito da O bola frame saindo, perfeito. o Isso frame aí. perfeito a bola batendo no pé do cara, tu usa o imediatamente depois. Então tem um protocolo para isso, entendeu? Que 1 centímetro Mas- não pode ser considerado Não, vantagem. aí é a Não tira discussão. O que a vantagem, gente tem que centímetro. discutir é se o milímetro é vantagem, né? Essa é que loucura. Mas na é- prática tu não tira, né, Potter? É que a gente tu nunca não- pensou que teria uma tecnologia, Bagé, que não, pudesse apontar pra mas gente isso tudo bem. que há 1 milímetro na Eu frente. não discordo disso, isso é fato, não dá para brigar com fato. Se Com a fosse máquina. considerar que a máquina vai estabelecer que foi 1 milímetro é fato. O que eu digo é que na prática cara não tira de vantagem. qualquer um de nós que chutou a bola
fala de forma brincando aqui. Na verdade, tu não tem vantagem. Nem zagueiro, nem centroavante. Mas esse é o debate. A se eu questão, tivesse eu não sei como vantagem, resolver. aí está estabelecido. Eu não sei como resolver. Tá resolvendo, tá engrossando as linhas a primeira. Não, tá bem, porque assim, ó, é que a gente não pode regredir e discutir o VAR, discutir o protocolo. O protocolo É que vira um jogo matemático. O protocolo, ele é indiscutível, no sentido de que a gente sabe o que está acontecendo. É só a questão do princípio da regra. Mas o impedimento... Tá, vai. Só para chegar onde eu queria chegar, né? O problema dos treinadores, quando eles reclamam disso, é que eles vão ter que reclamar sempre. O Mano Menezes contra o São Paulo reclamou. Contra o Palmeiras não reclamou. Porque contra o São Paulo não serviu para ele. Contra o Palmeiras serviu para ele. O Abel, que ontem reclamou, dias desses teve uma linha que salvou um gol contra ele. E aí ele não reclamou. Ou reclama sempre, ou não reclama nunca. Porque senão fica chato, porque sempre é a mesma reclamação. Então, assim, ou aceita sempre, ou não aceita nunca. Mas é que tem um erro na reclamação eu concordo plenamente contigo. A reclamação é sempre quando é contra. Quando é a favor, o cara esquece, né? Embora até o Mano tenha dourado a pílula, né? Ele tenha falado ele tenha discutido ali as linhas, mas ele falou que seja uma discussão pro futebol e tal. Mas é que o Abel, ele esquece essa questão do frame. Tem um protocolo do frame para ser escolhido. Eu acho que a discussão não é essa. É como tu adequar o princípio da regra, que é não tirar vantagem do penúltimo defensor, de estar atrás do penúltimo defensor, não tirar vantagem, e uma máquina que pega milímetro, é isso. A linha mais grossa... Eu não quero tirar vantagem nenhuma, só quero chamar um intervalo comercial, tá? Chegou a hora dele... E eu não cheguei aonde eu queria discutir, pra te ver que loucura que é. A gente continua depois do intervalo. Depois tem notícia na hora certa e... Não... Eu tô sonhando com sala de redação maior para todo mundo poder... Pedro, na boa, eu acho que tinha que acabar agora, Pedro, o Agostinho quer ficar em todo mundo agora. Pedro, tu tem esse poder já, né? Vamos aumentar o sala, cara. Não, diminuir, Bajé. Não, eu quero aumentar. Vou falar com o doutor. Eu ficaria o dia inteiro Bota o Timeline 2 agora, que agora entra o Timeline 2. E nós nem entramos no Minuto Mancini ainda, tu vê que precisa. Vai ter que aumentar o sala por um motivo, Pedro. Tem fila de patrocinadores. Também tem isso. Aliás, uma lembrança... O Mancini ganhou e não está mais na linha de não, esse é depois do intervalo. Na terceira fase da Copa do Brasil, está pagando todas as contas do Thiago Santos eu só tento entender como é que alguém gosta do Mancini e não gosta do Filipão como treinador. Os dois são treinadores. O Filipão perdeu pro Botafogo. Os dando para trás já. Vamos lá. Voltamos logo depois dos comerciais. Sujou, passou, limpou. Produto Gimo, qualidade comprovada. Quando o leite fresquinho, nutritivo, que chega no Zafari, encontra suas receitas que todo mundo gosta, a vida acontece. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Na Frigilar tem tudo. Lá você encontra toda a linha de ar-condicionado comercial e residencial, eletros, além de tudo o que você precisa em peças de refrigeração. Acesse agora o site no frigelar.com.br. Em seguida, o Rodrigo Oliveira estará no ar conosco para trazer mais informações sobre a demissão do preparador físico do Internacional. Mas antes, Bagé, quero te lembrar... Vocês têm noção... De goleiro, Vocês têm onde é que anda o Chiquinho Serzósimo? Que, aliás, foi trazido para o Grêmio pelo Mário Sérgio, depois trabalhou com o Mano. Muito tempo. E é um preparador físico, é um preparador de goleiros que o Mano trabalhou e se deu bem com ele. Ele está na Arábia, Pedro. Está no mundo árabe. Está lá no mundo árabe, começando uma temporada. Pois é. Eu quero fazer uma saudação também muito carinhosa ao pessoal de Bento Gonçalves, que tem no esportivo não apenas um time que subiu para a Série A do Campeonato Gaúcho, mas também campeão do acesso. Ainda tem uma pendenga jurídica lá, alguma questão que tem que ser resolvida, mas no campo, na bola rolando, o esportivo é o campeão da divisão de acesso. E, Maurício, eu me lembro daqueles vinhos maravilhosos. É uma cidade linda, né? Vou lá na Aurora, velho. Vou jantar lá de noite, tá? Pegar aquela comida maravilhosa, aqueles galetos espetaculares, que ainda inventam Gonçalves. E aí no outro dia vamos narrar o jogo. Vamos junto, Maurício. Vamos, mas o que, Pedro? Como é que eu vou negar o convite seu? E baita estrutura que tem lá, né? No Parque Montanha dos Vinhedos. Mas aí, Bagé, bom estádio. Aí a gente Rodrigo tá na linha, aqui... Tá? Vai lá, Rodrigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Pedro, amigos do Sala. Daniel Pavan, trago alguns bastidores da demissão do preparador de goleiros do Inter, Daniel Pavan, informado há pouco por Alex Bagé. O motivo da saída de Daniel Pavan foi corte de gastos. A direção avaliava como bom o trabalho do Daniel Pavan,
mas entendia que o seu salário estava muito acima do mercado. O Daniel Pavan está no Inter desde 1995. Tem quase 30 anos de clube e é bem conceituado, especialmente por ter formado o Alisson. Ele acabou sendo valorizado financeiramente por isso e o Inter entende que o seu salário estava alto demais. E dentro da política de corte de gastos... Tu sabe o salário dele? Não sei te dizer, vou atrás dessa informação Mas ainda. deixa eu pegar tua vírgula então, Rodrigo. Se a saída do Daniel Pavan é questão corte de custos, e junto você está tirando o Marquinhos, também é corte de custos ou é uma revisão na política de formação e treinamento de goleiros que o Inter vai fazer? O Marquinhos é um preparador de goleiros muito experiente, foi o mentor do Daniel Pavan. Só que o Marquinhos já está num final de carreira e foi contratado como auxiliar para ajudar o Pavan. De certa forma, o Marquinhos era da cota de confiança do Pavan. Assim como o Mano tem o Sidney Lobo e cada treinador tem o seu auxiliar, o Marquinhos veio indicado por Pavan, que tinha ele como mentor. Entendo a saída do Marquinhos como natural, por ser alguém que veio para trabalhar com o Pavan. Agora, o Inter vai atrás de um outro preparador de goleiros com um salário mais baixo e a razão central era a questão do corte de gastos. O Mano lá atrás, quando ele vem para o Inter, ele tenta trazer uma comissão maior, né? Estava na mesa de negociações e aí acaba vindo só o Sidney Lobo porque o Inter já tinha toda uma estrutura pronta de comissão técnica. Talvez também esteja uma vinculação aí de movimento, de uma reavaliação do Inter de trabalho desenvolvido até aqui, né, Rodrigo? Mas lá atrás já tinha essa possibilidade. Eu não quero desmentir. O Mano, ele não confirmou. Certamente o Internacional vai mandar embora o David pelo salário, o Paulo Vitor pelo salário. Tem que mandar os ruins que ganham muito, eles têm que mandar embora. É o Marquinhos da seleção brasileira, gente. É que esses jogadores aí, eles têm que ser contratados, né? Pois é, mas aí tu acha que o Pavan com tanto tempo de serviço vai ficar por isso mesmo, vai assinar um documento lá, um papel higiênico. É que é diferente, né, Guerra? Tu não vende treinador de goleiro, pode até ser a primeira coisa que tu tem que entender se o cara é bom. Olha, não, mas não é isso que eu estou discutindo. Entendeu? O que eu acho que o Inter está usando, e o Inter precisa usar, é a franqueza. Olha, o goleiro do Internacional está numa fase ruim. Ele passa por quem? Pelo preparador de goleiros. Vamos mudar o preparador de goleiros. Perfeito, acabou. Agora, salário. Vem cá, parei um pouquinho. O Internacional está se gabando que tem 100 mil sócios, para quem já teve 112, inclusive, né? O Internacional que é superávit. Parei, o Pavan ganha o quê? 1.200.000, 1.300.000? Quanto é que está ganhando o Pavan? Ano que vem quem vai ser o substituto? Pelo que eu estou entendendo, o Inter está demitindo 2 preparadores, por melhores que sejam. Mas tu justifica geralmente e trazer salário um mais alto, barato, eu acho que é isso. Quando um profissional ganha muito e te entrega pouco. Claro, agora, como é que tu demite um profissional com essa justificativa? Ó, ganha muito, o teu trabalho é excelente, é que tu tá ganhando muito. Não, mas se o meu trabalho é excelente, eu mereço ganhar muito. Mas essa é a discussão. Estamos mandando embora. Não é essa. Estamos mandando embora, porque o treinador de goleiros não está conseguindo fazer o goleiro do Internacional ser regular. Perfeito, acabou. É isso aí. Pronto. Agora, não, pelo salário, olha, esse mês ele vai levar um gatilho de 1.500. Não, isso é conversa para leproso, rapaz. Nós temos aí, Guerrinho, uma circunstância que difere a informação que eu recebi da do Rodrigo. O Rodrigo fala em contenção de despesa, que aliás o Inter está fazendo muito e pode sim ser a verdade, tá? Mas eu recebi uma informação de alguém muito próximo, tá? Lá daquele conselho que o Internacional tem junto à presidência, dizendo o seguinte, que é uma decisão do departamento de futebol. Aí cai naquilo que tu acaba de dizer. Quer dizer, se ele não está conseguindo fazer o Daniel produzir dentro daquilo, bom, aí troca porque é questão técnica. Mas aí eu vou dizer... Não, passa pelo futebol qualquer decisão, Pedro. Daqui a pouco o cara, a diretoria vem falar assim, ó, nós vamos demitir o Pavan porque ele ganha muito. Aí o futebol fala, não. Esse vocês não mexem. Tem mais um detalhe, claro. Que eu não sei se confirma, o Rodrigo pode confirmar. Também foram demitidos um médico e um fisioterapeuta, é isso? Essa informação eu não tenho, Guerra. Mas deixa eu ficar só na do treinador de goleiros, porque aí eu quero, do lado de cá do balcão, com as informações disponíveis, e o Rodrigo é top de linha como repórter nosso, ele está trazendo algo que ele tirou
de dentro do clube, de dentro do Internacional. Não, mas Maurício, eu vi uma coisa espetacular agora. A filha do Leonardo Oliveira apareceu, tá aparecendo ali no vídeo. É uma menina linda, ainda bem, graças a Deus. Que menina bonita, um beijo pra ela. Não puxou Muito essa cabelo mala. também, né? Lindo o cabelo dela, olha só. Olha só. E bastante olha, cabelo, né? Puxou a mãe, né? Puxou Tem a mãe. nada a ver com o Claramente pai, puxou a mãe. graças a Deus. Sorriso Tu é bonito. muito feio, careca. Mas sem fazer Aí, Maurício, filho bonito. Fica Não, com mas é inveja, que faz filho bonito. eu quero, verdade, Léo, eu quero dizer que... Mas é uma Nádia feinho. escrita, ô Léo? Pô. Maurício, Oi. o Leonardo é feinho, mas é bom reprodutor. Não, cara, eu respeito muito. Eu quero dizer assim, respeitando também a decisão, porque sempre tem isso, né, Pedro? Quem está tomando a decisão de demitir tem o poder para tanto, a autoridade para tanto, a legitimidade para tanto. O que eu estou discordando é por qualquer dos dois motivos alegados. Se é contenção de gasto e o Inter acaba de eliminar o salário do Heitor e eliminar o salário do Moisés, não é contenção de gastos. Lamento. Esse argumento é equivocado. Não a informação do Rodrigo. O argumento é equivocado. E se não for isso, e sim a questão técnica, também está equivocado. Porque se há um goleiro que não consegue reagir bem ao treinamento, de um preparador de goleiros, que fez os goleiros que nós acabamos de citar, este problema está com este goleiro. Ou você dá força a ele, ele continua titular, ou você pega o reserva que estava na Chapecoense e fez um grande ano lá, chamado Kehler, e dá oportunidade para ele jogar. Então, por qualquer das razões, do lado de cá do balcão, reconhecendo que é legítimo demitir os caras, eu discordo da demissão do Daniel Pavan e do Marquinhos. O departamento de futebol, provavelmente, a gente sempre acredita nessas coisas, já tem um novo nome, porque tem algumas mudanças no departamento de futebol, entre elas o diretor executivo, que são recentes. Então o cara daqui a pouco chegou, ele vai fazendo uma análise, por algum motivo o cara chega à conclusão que o problema é o Daniel Pavan e que ele já tenha um novo nome. São acomodações, entre aspas, que acontecem no departamento de futebol que a gente vê todo dia. Mas tem uma questão que eu acho que é fundamental. Vai mexer num cara de 30 anos. O tamanho do Pavan. Que tá fazendo tudo este bom. O Pavan não fica 15 dias desempregado. Não fica uma semana. Mas assim, o que eu acho importante aqui é o seguinte, pelo tamanho do Pavan, que é um baita profissional, e pelo tamanho do Marquinhos, que é um cara de seleção brasileira. Seleção brasileira, o Marquinhos. Pelo tamanho desses dois profissionais, que já formaram grandes goleiros, já fizeram goleiros médios terem momentos ótimos, eu acho que é preciso de uma explicação oficial. Não é assim, é só um preparador de goleiros. Eu sei também que tem a questão da confiança. Daqui a pouco o Mano tem confiança num preparador mais próximo dele. Eu nem discuto isso, né? Mas assim, são dois profissionais grandes, entende, Pedro? Pô, o cara tá 30 anos no Inter, então acho que precisa de uma explicação oficial, me parece. Está me preocupando, é esta informação trazida pelo Leonardo, que eu tinha também, que quando o Mano veio para o Internacional, ele tentou trazer uma enxurrada de gente. E o Inter não aceitou. Aceitou só o auxiliar técnico dele. Mas esse é um direito do treinador, Pedro. É um direito do treinador, perfeito, eu concordo plenamente. Eu só acho que é muita conversa fiada o negócio do salário. O salário é simples. A direção chama o cara e diz, olha, nós não podemos te pagar o que estamos pagando. Tu quer baixar? Pronto. Eu não sei se é possível, Guerra, porque esses caras do entorno ali, eles não têm contrato que nem de jogador, é CLT, né? E pela CLT tu não pode rebaixar. A justificativa foi Miguel. Eu concordo com Guerra. Eu acho que não passa por salário, não passa por corte, até porque o Inter tem um planejamento de mexer no grupo, de dar uma enxugada no grupo. Tem jogadores ali como Gustavo Maia, que estava no banco ontem, Lisiero. Esses caras, o Inter pretende encaixá-los no mercado até para abrir espaço na folha. O Mano já disse que não quer trabalhar com tantos jogadores, ele quer trabalhar com no máximo 30. Hoje seriam 35, acho que o Inter tem. Não sei se baixou de 35 para 33 com a saída dos dois. Não é dinheiro. Talvez seja uma opção do treinador de querer trabalhar com o cara dele ou de fazer uma avaliação de que o goleiro não está dando a resposta adequada. Léo, por isso é legítimo, mas eu quero dizer, por exemplo, que a crítica que eu estou fazendo, claro. A crítica que eu estou fazendo à saída do Daniel Pavan e a do Marquinhos é a mesma crítica que eu fiz quando o Grêmio, de uma forma completamente equivocada, ainda que legítima, demitiu só o Rogerião e o Rogerinho, que eram os caras que estavam presentes como protagonistas das conquistas do Grêmio para fazer o Marcelo Groy jogar o que jogava e para fazer o Grêmio correr o que corria. E as trocas feitas com esses dois caras que saíram mudaram o Grêmio para pior. Então, é da confiança, disso e daquilo? Sim, legítimo, mas equivocado porque você tem caras talentosos e você está abrindo mão deles. E o Internacional que dispensou o Cristiano Nunes, que foi parar no Atlético Mineiro. O Rogério foi pro Palmeiras ganhar, né? Eu vou te dar a relação. O Internacional demitiu Abel, Caetano, Cristiano Nunes, Hélio Carraveta,
Volpe, Caico, Cobalcini. Paixão. Paixão, o Paixão largou, eu acho, né? A Fernanda, que é uma nutricionista, o Mohamed, o Pavan, foi uma gangue, foi morar. Isso aí é da direção. Diz, nós temos que mudar tudo. Entendeu? Agora, o treinador chegar e pedir um cara da confiança dele, tá no direito dele. Jogo, trabalhar claro. com quem, claro. Agora, não me vem com a conversinha que é salário. O Pavan, eu tenho a informação, ganhava menos de 40 mil. Sabe quanto é que ganha o William Thomas? 200. Então, olha aqui, ó. Não cabe, nego velho, não cabe esses partidos aí, cara. Vamos fazer um intervalo comercial? Lembrando que o Galeto de Paolo é alegria à vontade e a KTO.com, onde a diversão acontece. Nesse meio de semana, tem Copa do Brasil, grandes jogos, hein? E tem também daqui a pouco o resultado da pesquisa interativa. E amanhã tem um grande jogo também, né? Chapecoense e Grêmio. É verdade. Amanhã tem. E tem o Minuto Mancini, nós nem evoluímos. E quero te avisar, só para te não esquecer, para te poder dormir tranquilo, Tá. que o Thiago Santos viajou. Ele e o Diogo Barbosa. O Roger tá de... Aí o Roger disse que é ele que cria problema com a torcida. Como é que é a Voltamos em escalação seguida. geográfica, isso? Escalação geográfica. É pelo Waze. São 2h21 e vamos saudar igualmente no programa a vitória do Juventude. Puxa, Guerrinha, fazia tempo, hein, Guerrinha? 9 jogos. Eu nem me lembro qual tinha sido a última vitória. Contra o Fluminense dentro do daquele jogo da chuva, né? O jogo da chuvarada. É o jogo da chuva. Faz tempo isso, né? É claro que a situação da Juventude ainda é uma situação dolorosa. Eu confesso que sigo com a mesma opinião, acho que não vai escapar, né? Mas tá na hora de estancar isso aí, de só levar burdoada, como estava levando. Outro que Jesus está chamando é o Fortaleza, hein? Jesus está chamando. E o Brasil de Pelotas, hein, gente? O Juventude contratou hoje um jogador chamado Anderson Leite, que jogou na Chapecoense com o Humberto Lousa, estava no México. E segundo informações do pessoal de Caxias, o Juventude pretende anunciar até 4 jogadores O Vitor Leque do Cruzeiro está vindo também, o atacante, né? Já foi anunciado até, eu acho. E o que não pode acontecer com o Juventude, Leonardo, é aquele jogo que o Juventude perde 6, 7 gols e perde um pênalti. E aí deixa de somar 2 pontos. Aí tá jogando contra o Botafogo lá no Nilton Santos. Tá 1-0 o golaço do Paraguai, aquele o Pita. E aí nos últimos 3 minutos deixa empatar. Aí, contra o Coritiba, que estava 2-0. 2-0. Mas jogo do Santos em casa, tava ganhando, aí tem um jogador expulso no meio campo e toma no final do primeiro tempo, mas eu acho, Bagé, um movimento interessante do Juventude de buscar pelo menos mais 3 ou 4 jogadores, e ele se encorpa, e o Darlan, que está emprestado pelo Grêmio, deve sair do Juventude, não está recebendo oportunidades, ele é um cara que tem muita sondagem e tal, tem algum mercado. E o Darlan, que a gente muito debateu aqui no Sala... Eu imaginei que ele fosse jogar lá. Não aconteceu, né? Há uma decadência, né? Sem dúvida. Não jogou no ser titular absoluto. Não jogou no Juventude. Mas eu quero compartilhar a preocupação do Diogo com o Brasil de Pelotas, porque não é só ser lanterna da C, quase caindo para D, faltando 4 rodadas. É que o Brasil de Pelotas está somando, ora, acusações de alguém que diz torcer para o Brasil e que comete injúria racial, ora, como no jogo do fim de semana, torcida que invade o campo para tentar agredir jogador adversário, ou no mínimo invade o campo, que já é ruim o suficiente. Você tem uma pontuação de lanterna, faltam 4 rodadas, você está caindo para a Série D, e para essas 4 rodadas é grande a chance de você perder o seu estádio, porque aconteceu uma invasão para dentro do campo. Isso me preocupa e me entristece, porque eu sou completamente apaixonado por Pelotas. Faltam 2 rodadas. E nós vamos perder um time na Série C. Eu acho que faltam 2. Não, o Globo Esporte deu 4 rodadas hoje, mas daqui a pouco, né? E ontem nós tivemos mais de 8 mil pessoas, né? O Brasil colocou a preços populares o ingresso, e a torcida Chavante, ela responde, né? Olha aqui, Maurício, o Brasil ontem fez o seu 16º jogo, são 19, tá? A Série C, ela é turno único. Isso. E depois classifica. Então, faltam
3 jogos. 3 jogos. Pior ainda, só piorou, né? Depois tem 2 quadrangulares. E o Brasil pega o Floresta, que é um clube empresa do interior do Ceará, e está lutando ali diretamente contra o Floresta. O jogo é fora, né? Deixa eu ver quem mais aqui que o Brasil Depois tem pega. o Confiança em casa. O Talvez Confiança em casa, né? E termina com vitória fora. Talvez. E sempre é difícil jogar contra o Floresta. Bagé, o grau de dificuldade para o Grêmio amanhã em Chapecó. Pedro, eu vou por outro lado. Eu penso o grau de responsabilidade que o Grêmio deve ter. O Grêmio tem que amanhã, de alguma maneira, e a gente tem notado e falado muito nisso na questão da postura, a diferença de postura quando tu joga em casa e quando tu joga fora. E que é natural, né? Dificilmente alguém sai para trocar garrafa da mesma maneira que troca em casa quando joga fora. Mas o Grêmio, ele conseguiu encontrar uma forma que em alguns momentos até empolga mais o torcedor e até parte da crônica, com uma pseudo-estabilidade de time. E isso me leva a acreditar que falta um pouquinho de pensar a postura para começar jogando fora de casa. Porque essa troca de pontos, essa regularidade de pontos que a competição de ponto corrido te exige, ela te obriga ao seguinte, tu ganhar dentro da tua casa, não negocia ponto. E na segunda rodada do primeiro turno, o Grêmio perdeu para essa Chapecoense pelo placar de 1-0. Então, com a Chapecoense, não tem negócio agora na casa deles. O Grêmio tem que ir lá e fazer os 3 pontos. E eu penso que passa muito mais pela postura que o Grêmio vai entregar. Porque o Grêmio tem já uma forma de jogar. E contra o Brusque, e ficou muito clara, ficou muito evidente a maneira que o Grêmio se porta quando está fora de casa. Para mim passa por aí, acho que muito mais responsabilidade. Dificuldade vai encontrar sempre porque todo mundo olha o Grêmio e tenta se aventurar. A Ponte Preta no segundo tempo viu que tinha saído o Jeromel, que o Grêmio estava meio que se descansando, foi para cima e quase incomodou o Grêmio com a bola aérea, que é o grande problema do time do Roger hoje. E que o Roger já tinha esse problema quando lá em setembro de 2016 ele deixa o Grêmio e vem o Renato. O grande pulo do gato do Renato daquele time é que o Renato vai lá e consegue estancar o problema do Grêmio, que era a bola aérea defensiva e que é hoje de novo. Ele faz a marcação mista, né, Bagé? Ele muda a forma de marcar. Ele usa, alguns marcam individualmente e outros marcam a área ali, a sua região. No gol, por exemplo, que o Grêmio levou fora, foi contra Brusque, Brusque, exato, o gol do Wallace Reis. Quem deveria estar, o que era o acertado? Assim como tu faz no basquete, o jogador que é mais baixo, ele serve como um bloqueador. E aí o Bitelo era para ser o bloqueador. Porém, quem falha é o Bruno Alves, que o Bruno Alves se empilha com o Jeromel, e aí o Diogo Barbosa acaba sendo surpreendido. Mas o Diogo Barbosa está marcando o cara das costas dele. E o Wallace entra livre. Tem um erro duplo, né? Do Bruno, que não marca a área dele, a região dele, e do Bitelo. E esse agora tem o Bitelo de novo. O Bitelo tá agarrado na trave, Léo. E daqui a pouco ele percebe, dá a impressão de que alguém grita com ele. E aí ele vai na direção do jogador que tá sozinho e faz o gol. O problema foi da linha de defesa do Grêmio, que não veio ali pro segundo trave, que estava mais pesado. Foi esse o problema. Não o Bitelo, né? O Bitelo não. Mas isso da estratégia, bloqueio, né? Da estratégia da postura, basquete. o Alex tem toda a razão. Se o Grêmio formatou e tá dando certo uma estratégia desde o Vasco, de que ele faz um ponto fora e 3 em casa, portanto 4 de cada 6, o Grêmio sobe e talvez com 3 rodadas de antecedência. Só que aqui tem uma defasagem. Você, para fazer 4 em 6, perde para a Chapecoense em casa, acabou a conversa. Você simplesmente tem que ganhar da Chapecoense lá. E é uma Chapecoense que bem recentemente perdeu de virada dentro da sua casa. Tem muita derrota dentro da sua casa, a Chapecoense, nessa Série B, que não é nem candidata a subir para A. Então, e isso valerá adiante lá para o Criciúma. O Grêmio deixou 2 pontos para um time que joga na Série B do Catarinense. Tem que ir lá e ganhar dos caras. Quando a gente dá atenção, a gente para, Maurício. Pois foi o que eu fiz, eu parei imediatamente. Quando eu ouvi o tio do atenção, eu parei, Pedro. Que loucura, olha aqui, ó. Tem uma informação exclusiva que preparei para o nosso Troca da Guarda. Kelly Matos. Oi, Pedro, boa tarde. Mas para ouvir o Maurício... para parar o Maurício, mas consegui. Não, que, aliás, Maurício vai gostar dessa informação. Opa, então manda. Eu amo o Maurício. Eu também. Todos nós. Quem não ama, né, nele Pedro? agora? Quem não ama? Eu amo tanto o Maurício que nas férias eu quero ele aqui em casa. Olha a voz. Ô, Kelly, a voz de telesexo que o Guerrinha fez agora me deixou impactado. Mas não, a informação que eu vou te trazer vai te deixar mais empolgado ainda. Tá na Copa. Eu pedi, Bagé, inclusive, pro secretário Germano Bren, secretário municipal, eu disse, secretário, eu vou entrar no sala de redação, o senhor tem que me contar uma coisa boa, né? Ele, tá bom, Kelly, então vamos te confirmar. Vai começar em Porto Alegre agora,
é até sexta, Pedro. O secretário não quis cravar para mim que vai ser amanhã ou vai ser quarta, mas eu tenho uma outra informação de que pode ser já na quarta-feira o 5G em Porto Alegre. Que legal. Isso significa dizer que Porto Alegre é a segunda cidade no Brasil. Só Brasília até agora no Distrito Federal. Nem o prefeito virtual sabia disso. Nem eu, não, essa informação é da Kelly. E Vai chegar antes da ligação do Serasa. Exatamente. Agora quem estava fugindo vai vir o WhatsApp, exatamente. E pediu ao secretário Germano Brem, então, que pudesse confirmar essa informação para a gente de que o 5G vai começar. Ele falou, Kelly, está tão adiantado a nossa conversa, a ideia era iniciar sexta, mas a gente está trabalhando e pode ser que seja antecipado já para amanhã ou quarta-feira, de tão avançados que estão as nossas conversas. Basicamente, Pedro, o que acontece, só para todo mundo ter uma ideia, né, mesmo que não acompanhe esse tema, o sinal do 5G vai poder ser utilizado. Então, eles liberam essa faixa, liberam para as antenas, para que as operadoras disponibilizem. Então, tendo essa liberação, a operadora que for, a de cada um de nós, né, se for Vivo, Claro, TIM, Oi, não importa, ela já vai poder fazer a oferta dessa tecnologia para que quem tem o celular habilitado possa usar. E o Potter, que acho que é o mais tecnológico de todos nós, né, Potter, pode dizer a revolução que é o 5G, né? Como é mais rápido, como a internet das coisas vai facilitar tudo. Né? Muda a interação, né, Potter? O 4G já foi uma revolução. Deixa o Potter falar, tu não sabe nada disso. Não, pior é que eu sei, mas vai lá, Potter, vai lá falar. Não, sabe sim, o Léo tava falando de latência, né? Essa interação é a latência que se chama na internet, que é a resposta de um comando nosso no smartphone. Lembrando que o smartphone tem que ter o 5G, tem que ter disponível pela operadora 5G, e esse é o maior salto que as operadoras podem dar, Pedro. Na verdade, assim, uma coisa foi sair do 3G para o 4G, agora o 4G para o 5G é um pulo, caminho, né? muito... Não muito... são todos os modelos de telefone que suportam o 5G. Os vendidos nos últimos 2-3 anos tem já. Tá. O Potter e os Léo mais também caros e vendidos no último... Entendi. Mas o que muda no dia a dia, de fato, das pessoas? Basicamente a velocidade de download e upload. A velocidade de resposta para qualquer coisa, porque tudo tem um download e upload, né, IPG? Tu mandou escreveu uma mensagem e mandou, ela subiu para algo e foi no telefone da outra pessoa, sendo bem grosseiro. Isso vai mudar completamente e vai liberar a banda, né? Então, às vezes está muito congestionado num horário e agora vai ter uma banda onde os fios, digamos, imaginamos um cabo dessa grossura aqui hoje, estou mostrando na tela aqui assim. Hoje é o 4G assim. O próximo cabo vai ser assim. Vai ser muitas vezes maior. Navegação de dados mais largo. Potter mostrou uma caneta e depois mostrou uma garrafa. Gel, grandão. Para baixar os vídeos do Pedro Ernesto, muito mais fácil. O sala de redação, quem ouve, o delay, acabou. Assim que ele vai mudar, principalmente vai impactar nós que trabalhamos muito com essa comunicação, a base do nosso trabalho, vai criar muito mais recursos e vai impactar no nosso dia a dia, mas no caso específico da gente, jornalista, na nossa interação com o público. Sem dúvida. Exatamente. Bom, imagina só, um filme, quando a gente tá vendo um streaming e a gente dá o play ali numa série da Netflix, ela já começa a trabalhar entre aspas, o download. Não quer dizer que tu vai receber o arquivo, mas demora hoje 2 minutos. Com o 5G, vai para 3,7 segundos. Segundos. É praticamente imediato, né? Online, puxa vida. Isso já vai... Eu sei que tem um evento para celebrar isso já na quinta-feira no Cais Embarcadeiro, já de uma operadora que vai realizar na quinta-feira. Inclusive vai ter, já tô até adiantando um pouco demais, né? Mas vai ter uma cerimônia, vão iluminar alguns pontos. Conta, Kelly, daqui a pouco o show do Pedro. É uma própria revolução para as próprias operadoras que agora não interessa mais o sinal de telefone, claro. Para quem mora numa fazenda, para quem não vai ter uma antena 5G por perto, beleza. A gente entende isso, né? Mas vai ser muito mais rápido. A gente já acontece isso, né? De ligar pela internet e não pela operadora. Exato. Assim. Não, e aí, Bagé, por exemplo, quando sair a lista do Mineiro, vai ser real time. Inclusive, com 5G tem que aumentar a lista, né? Porque assim a gente vai ter mais gente, mais velocidade de dados, mais informação, mas né, Pedro? A lista só depende de mais um Pix. E tá bem perto de cair. Acho que vai rolar os 15. Bagé, já que não querem meu show lá, Bagé, eu vou te convidar. Na Semana Farroupilha eu vou fazer um show na Sauna Guaíba e vou te levar, tá? Pô, também. Eu quero que é uma honra. Essas experiências que tu me possibilita. Já sei que
Já sei que é um show sem gravata. Não, é só com gravata, Guerrinha. Só gravata. Só a gravata do Pedro. Deu, né? 14 horas, 34 minutos. Alemão! Gostou, Senhoras e Pedro? Eu senhores, preparei uma informação Sempre lembrando que exclusiva. quem tá nos ouvindo no Japão é Fiz um madrugada, convite. então pode falar. Pode falar. Ah, Fiz um convite carinhoso pro Bagé para ir lá fazer uma sauna. Eu confio em ti, deve ser um lugar bem familiar. Bem, Leva o teu exatamente. 5G. leva o né, gente? 5G. Fica em Guaíba, Pedro, quando tu Já fala pensou Guaíba? sim? Já Fica em pensou Guaíba? 5G lá na sauna Guaíba, imagina. Bom, vamos lá. O Alemão. Não tem alemão hoje. Hoje só é tem? alemã, sou eu só. João, já que Alemão anda e o Grisalho, né? Impressionante como o PG, cada dia que passa, fica mais bonito, cara. Olha só a elegância. obrigado. Ele passa giz no cabelo pra o Carlos, aparecer. né? Olha, Oh, o William, cara. nosso William Bonner, né? Tá a mecha de cabelo branco já tomou conta ali. Porque é o tão PG sempre uniforme foi o cabelo bonitinho, branco. só que tá é- melhorando. Não, o Mas alemão tem aí, ô, tá de Kelly Matos. férias. Isso, O alemão o tá alemão de saiu de férias. férias. Aí, como hoje era a troca da guarda comigo, eu falei, não, peraí, secretário, o senhor vai me dar uma informação, vou entrar com o Pedro Ernesto Bernardinho, cara, uma não exclusiva. tem dúvida. E aí ele contou Tá, isso. Kelly Matos. O que vem tem aí? mais? Além do 5G, o que tem aí? O que o prefeito virtual tá aprontando? Ah, o PG tá sempre aprontando, né, Pedro? Mas hoje é dia de a história da isso é minha verdade. vida. Isso é verdade, deixa eu dizer que isso é verdade. O Léo e o Diogo, eu acho que já o entrevistaram. A gente vai entrevistar o Ricardinho, né, que é atleta de futebol. Fenômeno, né? Melhor do mundo. Fenômeno. Melhor do mundo, Fenômeno. É o convidado da história da minha vida, vai estar com a gente. Aliás, agradecer a Rafa, a equipe toda, Rafa né, Medici. que proporcionaram essa conversa. Nossa Acho que a gente vai colega, ter né, uma desta troca Aliás, sabe espetacular. que é uma né? experiência muito legal. E já me convidaram algumas vezes e eu tô bem próximo de conseguir pegar uma data para ir lá. É fazer um treino com eles. Eu assisti um treino. A gente não tem noção. O que eles fazem Esse é futebol- algo fora do é comum. futebol Porque a pra- bola tem um guiso. Pra quem não sabe, a gente tá falando de pessoas que têm deficiência Isso, visual, pra- tá? futebol Eles chamam de pra futebol pra cegos. cegos, né? Isso. Então tem o goleiro, ele enxerga. O goleiro tem visão O normal. goleiro O joga- goleiro dos times. É. E fica um treinador, por exemplo, o que o Ricardinho faz, não é à toa que ele é o melhor do mundo. Do mundo. O Ricardinho pega a bola e ele começa a driblar em zigue-zague os caras como se ele estivesse enxergando. É bizarro. E quando ele vai chutar gol, tem um profissional, como se fosse um auxiliar técnico, que ele fica atrás da goleira adversária e ele vai batendo na trave. E pelo som, posiciona ele, e, tipo, ele bate num lado pra... Ele já tem um código acertado. Ó, se eu bater nesse lado, quando ele vai cobrar um pênalti, por exemplo, ó, bate nesse lado que o goleiro tá mais longe. É uma coisa surreal. Não, mas tem uma coisa mais A incrível velocidade ainda, que Bagé. eles têm de pensamento. O pra executar Ricardinho movimento. e outros jogadores, tem o Jefinho também, que joga demais na seleção, eles conseguem dar passe assim. Sim, eles passam Cara, um pra eles outro. fazem passe em profundidade diagonal, um troço absurdo, sabe? O cara, pelo som do guiso da bola e do treinador, o cara, ele tem que pensar, idealizar. Cara, é um troço inacreditável. Aí, Pedro, o que eu preparei pra ti, Pedro? O passe. Olha, Preparei deixa eu um só te gaúcha informar mais que especial não é pra só ti. drible. Foi especial, espetacular. Ouvi inteirinho. Mas eu quero te dizer o seguinte, começa hoje o Campeonato Brasileiro Sub-15 de basquete. E a Sojipa está em Curitiba, disputando esse campeonato. E o craque, o cestinha, é João Pedro Denardim. Tá bom pra ti? Ah, isso é família. É talento. família. É talento. Joga O por vô tá música, orgulhoso, esse né? guri. Que eu nunca joguei bolhufas. Mas o guri é craque. Joga por música, Léo. Chegou. Ô Bajé, deixa de bobagem. Bajé. Não, tô te ajudando, né, Pedro? Bajé, Deu mais na chuva. semana farroupilha, tu vai comigo lá na Sauna Guaíba, hein, Bajé? Pedro, Te levar. Alemão! contigo é cheque em branco. Só Tchau te pra ti, passar o tá? endereço. Beijo. Olha aqui, ó. Termina aqui o Sala de Redação, o que vem aí? Gaúcha. Gaúcha. Tchau, fui.